Então, dando sequência aí à aula, né? Devido ao processo legal, está aí no artigo 5º, né? Inciso 54, diz aí que ninguém será privado, né, da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O artigo 5º, inciso 54, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o quê? Sem o devido processo legal. Temos o quê? A dimensão procedimental e a dimensão substantiva ou material. A dimensão procedimental, tipo de processo, tipicidade processual, né? Sequência de atos pré-determinados em lei, né? Temos o procedimento comum, o especial e o procedimento do júri. São o quê? Procedimentos, o quê? Tipo de processual que já tem os seus atos pré-definidos em lei. Então, dimensão procedimental, tipicidade processual, né? Sequência de atos pré-determinados em lei. Nós temos o procedimento comum, o procedimento especial e o procedimento do júri. A dimensão substantiva material é o que assegura o direito à liberdade, né? Se refere a bens, hipoteca, resto, sequestro de bens, medidas assecuratórias. Né? Dimensão substantiva material. É o respeito a todos os princípios processuais. Né? É o respeito a todos os princípios processuais. Qualquer ofensa a qualquer princípio processual ofende quem? Ofende o devido processo legal. Então, qualquer ofensa que ofende qualquer princípio processual vai ofender também o princípio do devido processo legal. Temos a sequência ordenada de atos processuais previamente previstos em lei, né? Procedimento, rito processual. Então, tá tudo ali, né? Você não vai ter nenhuma surpresa. Por quê? Tá tudo pré-definido em lei. Um cometimento de um crime com pena superior a 4 anos será processado pela regra do procedimento ordinário. O cometimento de um crime com a pena superior a 4 anos, né, será processado em que procedimento? O ordinário. Mesmo antes de ser processado, já se sabe a ordem cronológica dos atos processuais e seus prazos, previstos em lei. Mesmo antes de ser processado, o cara já sabe, né, a ordem cronológica, sabe qual vai ser cada ato processual ali, o seguinte, um depois do outro, e os seus prazos. Nós temos a denúncia. O juiz analisa se vai rejeitar ou receber a denúncia. Se ele receber a denúncia, ele faz o quê? Recebe a petição inicial, interrompe a prescrição e o juiz é obrigado a citar o réu para oferecer uma resposta de 10 dias, né? Para entrar com uma ação, né, de 10 dias. Depois é obrigado a analisar as causas de quê? De absolvição sumária. Se caso tenha alguma presente, o juiz deve absolver o réu mesmo antes da produção de provas. Caso não absolva sumariamente o réu, vai designar dia e hora para o quê? Para a audiência de instrução e julgamento, para a EJ. Esta audiência vai obedecer a ordem cronológica de acordo com o artigo 400 do CPP. De novo, nós temos a denúncia, né? O juiz, ele vai o quê? Analisar se vai rejeitar ou receber a denúncia. Caso ele receba a denúncia, ele recebe a petição inicial, né? Recebe, né? Dá prosseguimento da denúncia, interrompe a prescrição e o juiz é obrigado a citar o réu para oferecer uma resposta em 10 dias. Depois ele é obrigado a analisar as causas de quê? De absolvição sumária. Caso tenha alguma presente, o juiz deve absolver o réu antes da produção de prova, antes da produção de provas. Caso não absolva sumariamente o réu, vai designar dia e hora para quê? Para a IJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Que a IJ vai obedecer a ordem de acordo com o artigo 400 do CPP. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, então a IJ é realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. A inquirição vai proceder-se o quê? A tomada de declarações do ofendido, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Nesta ordem, ressalvado o disposto que no artigo 222, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Por último, ele é o quê? É o interrogatório do acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Então, o esclarecimento dos peritos vai depender de quem? De prévio requerimento das partes. Então, na audiência de instrução e julgamento a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á o quê? A tomada de declarações do ofendido, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no 222, bem como que aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e aos reconhecimentos de pessoas e coisas e o interrogatório do acusado. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de um prévio requerimento das partes. Primeiro, houve a vítima, para depois as testemunhas de acusação e depois as de defesa. Falando após a acusação, sob pena de ferir a ampla defesa. A acusação fala por último para não ferir a ampla defesa. Depois pode haver a acariação, podendo haver reconhecimento de pessoas, coisas, pode ser necessário o esclarecimento de peritos, e por último o ato de instrução é o interrogatório do réu, porque é o meio de defesa, o réu poderá se defender melhor quando for o último sabendo das alegações feitas pela vítima e provas e testemunhas. Então, primeiro, nós temos o quê? Houve a vítima. Depois, as testemunhas de acusação e depois de defesa, nessa ordem. Sob pena de quê? De ferir a ampla defesa. Depois haver o quê? A acariação. Pode haver também o reconhecimento de coisas e pessoas. O esclarecimento dos peritos. Último ato da instrução, que é o interrogatório do réu. Houve a vítima, testemunhas de acusação e depois da defesa, sob pena de ferir ampla defesa, a acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, o esclarecimento do perito com requerimento das partes anteriormente e, por último, a instrução e o interrogatório do réu. Mesmo o interrogatório sendo previsto em lei, contrário a esta ordem de instrução, deve ser por último. Mesmo o interrogatório estando previsto em lei, contrário nesta ordem, deve ser por último, porque tem uma lei que determina que o interrogatório vem antes, sem ser por último. Acho que é da lei de drogas, não me recordo. Mas mesmo a lei de drogas falando que não seja por último, ele deve ser por último, deve ser ouvido por último. Terá depois as fases de quê? De diligências. Caso não peça, terá as alegações finais, que serão ofertadas oralmente primeiro pela acusação, né, que fala por 20 minutos, e prorrogas por mais 10 minutos. Depois fala a defesa por 20 minutos e prorrogas por mais 10 minutos, podendo o assistente de acusação falar por 10 minutos. Então terá depois as fases de diligências. Caso não peça, terá as alegações finais, que serão ofertadas oralmente, primeiro pela acusação, que terá 20 minutos para falar e depois mais 10 minutos. Depois tem a defesa, pode falar por 20 minutos e mais 10 minutos, e podendo o assistente de acusação falar por 10 minutos. O assistente de acusação pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, vítima de crime ou seu representante legal, desde que o delito siga por ação penal pública. Desde que o delito siga por ação penal pública. O titular e, portanto, autor da ação penal pública é o Ministério Público. O titular, portanto, o autor da ação penal pública é o MP. Está lá no 129, para o inciso 1º da Constituição. Contudo, o ofendido, vítima do crime, poderá pedir para o quê? Intervir no processo penal, a fim de auxiliar o MP. E essa figura dá-se o nome de quem? De assistente de acusação. Então, o titular da ação penal, numa ação penal pública, é o Ministério Público. Contudo, a vítima no crime, ela poderá pedir para intervir no processo penal para fim de auxiliar o MP, tendo como nome o quê? Assistente de acusação. Então, o assistente também é chamado de parte contingente, adesiva ou adjunta. O assistente também é chamado de parte contingente, adesiva ou adjunta. O assistente de acusação. Somente existe assistente de acusação na ação penal pública. Muito importante. Somente existe o assistente de acusação na ação
penal pública. Na privada, não, porque o cara é o autor dali, né? Então, o Ministério Público somente como fiscal. Então, ele vai ser o autor, vai ser o titular da ação, então ele não figura como um assistente de acusação. Aqui, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Logo, a vítima pode figurar no processo como assistente de acusação. Seguindo, qual é o fundamento que justifica a existência do assistente de acusação? Qual é o fundamento que justifica a existência do assistente de acusação? Que finalidade, que conceito você dá para o assistente de acusação? Segundo a corrente majoritária, né, o STF e o STJ, bem como a doutrina, o ofendido ou os seus sucessores podem intervir como assistente de acusação não apenas para obter um título executivo, né, a sentença condenatória. O assistente de acusação tem interesse em que a justiça seja feita. Desse modo, o interesse não é meramente econômico. O assistente de acusação poderá recorrer tanto nos casos em que o réu for absolvido, como na hipótese em que desejar apenas o aumento da pena imposta. O interesse não é apenas no título, mas sim na justiça. Então, segundo a corrente majoritária, e o STF e o STJ, o ofendido ou os seus sucessores podem intervir como assistente de acusação não apenas para obter o título executivo. O assistente da acusação tem o interesse em que a justiça seja feita. Desse modo, o interesse não é meramente o que? Econômico. Se ele tem interesse que a justiça seja feita, que aquele camarada pegue uma pena maior, ou que seja apenado, né? Não é para receber, não é fundo econômico, não é finalidade econômica. Em si, para quê? Para que a justiça seja feita. Essa é a finalidade do assistente de acusação. Quem pode ser assistente de acusação? Segundo o artigo 268 do CPP, poderá intervir como assistente Ministério Público, o ofendido, pessoalmente por meio do seu representante legal, caso seja incapaz. Quem é que pode ser o assistente de acusação? A linha é para ser o assistente de acusação do Ministério Público. O ofendido, pessoalmente, ou seu representante legal, caso seja incapaz. Caso a vítima tenha morrido, poderá intervir como assistente de acusação o CAD. Quem é o CAD? O cônjuge, o companheiro, o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão do ofendido e também o companheiro. Então, ó, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão do ofendido. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão do ofendido. Caso a vítima tenha morrido, poderá intervir como assistente de acusação no processo do Ministério Público quem? O CAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Então, o corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. O corréu, no mesmo processo, ele não poderá intervir como assistente do MP. Vamos dar um exemplo aí, né? Artigo 270 do CPP. Pedro e Tiago foram denunciados por lesões corporais recíprocas. Pedro não pode ser aceito como assistente de acusação do MP, porque o quê? É corréu no processo, momento em que pode ocorrer a intervenção como assistente de acusação. Então, Pedro e Tiago foram denunciados por lesões corporais recíprocas. Então, cada um atacou um, e os dois saíram feridos. E os dois são vítimas e autor no mesmo processo. Logo, eles não podem intervir no processo como assistente de acusação. Beleza? Logo, o corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. A intervenção como assistente da acusação poderá ocorrer em qualquer momento da ação penal. Importante isso aqui. Informação importante. A intervenção como assistente de acusação poderá ocorrer em qualquer momento da ação penal, desde que ainda não tenha havido trânsito em julgado. Não houve o trânsito em julgado, ali a vítima, né, ou o seu representante legal, poderá intervir como o quê? Como assistente de acusação, conforme o artigo 269 do CPP. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Não cabe assistente de acusação no inquérito policial. Inquérito policial não é ação, logo não cabe o quê? Assistente de acusação. Não cabe assistente de acusação no processo de execução penal. Por quê? Só vai o quê? Executar a pena. Então, no processo de execução penal, não cabe o assistente de acusação, bem como no inquérito policial. Como ocorre a habilitação do ofendido ou de seus sucessores como assistente? Como é que vai ocorrer a habilitação do ofendido
ou de seus sucessores como assistente. 1. O ofendido ou seus sucessores deverá, por meio de um advogado dotado de procuração, com poderes específicos, formular o pedido ao juiz para intervir no processo como assistente de acusação. Então, o ofendido ou os seus sucessores deverá, por meio de um advogado dotado de procuração, com poderes específicos, formular um pedido ao juiz. Então, o advogado vai formular um pedido ao juiz para que a vítima do processo, sendo o Ministério Público o autor daquele processo, pedir para que entre como o quê? Como assistente de acusação, para intervir no processo como assistente de acusação. O juiz manda ouvir o MP, porque o MP é o quê? É o titular da ação. É o autor da ação penal. Então, manda ouvir o MP. O MP somente pode se manifestar contrariamente à intervenção do ofendido, como assistente de acusação, se houver o quê? Se houver algum aspecto formal que não esteja sendo obedecido. O MP somente pode se manifestar contrário à intervenção do ofendido em relação ao assistente de acusação, se houver algum aspecto formal que não esteja sendo obedecido. O sucessor pediu para intervir, mas o ofendido ainda está vivo. Está lá o CAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, o irmão, pede para intervir no processo como assistente de acusação, só que a vítima está viva, então não pode, né? Logo, há um aspecto formal impedindo aí que esse camarada seja o quê? Um assistente de acusação. O advogado não possui procuração com poderes expressos, também não pode fazer esse formular o pedido para o juiz. Por quê? Porque o advogado não tem a procuração com poderes expressos para isso. O MP não pode recusar o assistente com base em questões relacionadas com a oportunidade e a conveniência da intervenção. Preenchidos os requisitos legais que acabamos de ver aqui, a intervenção do ofendido como assistente é tida como direito subjetivo. É tida como direito subjetivo. A intervenção do ofendido como assistente de acusação é tida como direito subjetivo. Se preencher os requisitos, o Ministério Público não pode recusar como assistente de acusação. O juiz decide sobre a intervenção, ressaltando mais uma vez que esta somente poderá ser negada se não atender aos requisitos da lei. O juiz decide sobre a intervenção, ressaltando mais uma vez que esta somente poderá ser negada caso não atenda os requisitos da lei. Da decisão que admitir ou não o assistente, não caberá recurso. Olha, importante. Da decisão que admitir ou não, o assistente não caberá recurso. No entanto, é possível entrar com o quê? Impetrar um mandado de segurança. Então, o camarada, né, foi lá para pedir ser assistente de acusação, o CAD, pediu para ser assistente de acusação e o Ministério Público foi e negou. O que ele pode entrar? Ele pode entrar com recurso? Não. Ele entra com mandado de segurança. Beleza? Por fim, recentemente, o STJ entendeu ser possível a intervenção dos pais como assistente de acusação na hipótese em que seu filho tenha sido morto logo. CAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ascendente. Logo, ser possível a intervenção dos pais como assistente de acusação na hipótese em que o seu filho tenha sido morto. Mas, em razão do reconhecimento de legítima defesa, a denúncia tem imputado ao réu apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo. Portanto, os familiares da vítima poderão intervir no processo de porte de arma de fogo, mesmo tendo havido arquivamento quanto à imputação do homicídio. Nesse sentido, entendeu o STJ. Então, olha aqui. Recentemente, o STJ entendeu ser possível a intervenção dos pais como assistente de acusação, quando o filho foi morto, em razão do reconhecimento de quê? De legítima defesa. A denúncia tem imputado ao réu apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo. Portanto, os familiares da vítima poderão intervir no processo de porte de arma de fogo, mesmo tendo havido arquivado quanto à imputação do homicídio. Foi o que? Arquivado em relação ao homicídio, mas poderão intervir em relação ao porte ilegal de arma de fogo. Depois terá a sentença que, via de regra, será oral. E se tiver diante de um caso complexo, o número elevado de acusados
esta sentença pode ser escrita por um prazo de 10 dias. Normalmente, gente, a sentença é oral, mas se o caso for complexo e o número de acusados da sentença for um número elevado, a sentença será por escrita no prazo de 10 dias. Show? Procedimento ordinário, né? 395 ao 403, estampado no artigo 395 ao 403, o procedimento ordinário. O juiz não pode criar procedimentos, porque já está pré-estabelecido em lei. Procedimento ordinário, sumário, já está comum, já está pré-estabelecido em lei. Ou seja, mudar os atos processuais, enquanto a lei admite tal ato, não deve haver surpresas. Deve respeitar o devido processo legal. O contraditório e a ampla defesa estão atrelados ao devido processo legal. Logo que o contraditório e a ampla defesa, eles derivam do devido processo legal. Publicidade, presunção de inocência, então contraditório e ampla defesa estão atrelados ao devido processo legal, a publicidade, a presunção de inocência. O contraditório e a ampla defesa são princípios autônomos. O contraditório e a ampla defesa são princípios o quê? Autônomos. Então o artigo 5º, inciso 55, nos diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então tem várias informações aqui nesse inciso, né? Aos litigantes. Então o cara já está ali com o processo. O processo pode ser judicial e administrativo. E aos acusados em geral, foi acusado, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo. Não é um processo. O inquérito policial é um processo administrativo. Não é um processo. Então, muitos doutrinadores, né, muitos delegados vêm dizendo aí, a minoria, bem minoria, vem dizendo que como é um processo administrativo, que aos litigantes em processo administrativo. Só que aqui ele fala, né? Em processo judicial e processo administrativo. E aqui não é um processo, aqui é um procedimento administrativo. Mas a minoria diz que cabe no inquérito policial. Minoria bem pequena, mas vamos lá. Mas a maioria não. A maioria diz que o inquérito policial é um procedimento administrativo e não um processo. Logo, como não é um processo, não cabe aqui. O contraditório é uma garantia de ambas as partes. O contraditório é uma garantia de ambas as partes, né? É o par condício, paridade de armas. É o que você dá um, você tem que dar outro. Enquanto que a ampla defesa cabe somente ao réu. Enquanto que o quê? Importantíssimo isso aqui. A ampla defesa cabe somente ao réu. O contraditório é uma garantia de ambas as partes, enquanto que a ampla defesa cabe somente ao réu. Contraditório, né? Temos aí o contraditório. Audita altera partes. Significa ouça-se a outra parte. Então nós temos as dimensões, né? Direito de participação. Contraditório, audita altera partes. Significa ouça-se a outra parte, né? Temos aí as dimensões, né? Direito de participação. Primeira dimensão, né? Vamos ver aí, né? Direito à informação. O direito que a parte tem de ser informado de todos os atos do processo. Então, a primeira dimensão é o direito à informação. É o direito que a parte tem de ser informado de todos os atos do processo, da citação, intimação, notificação. Todos esses atos têm que ser o quê? Direito das partes. Segunda dimensão, direito de contraprova, é o direito que as partes têm de contrapor aquela prova apresentada. O contraditório não é o direito de defender, mas sim a oportunidade de se defender da prova alegada. Então, o contraditório, audita altera a parte, significa ouça-se a outra parte, né? Temos as dimensões. Primeira dimensão, direito à informação. O direito que a parte tem de ser informado de todos os atos. Primeira dimensão é o direito à informação, que as partes têm o direito de ser informadas. E a segunda dimensão é o direito da contraprova. É o direito que as partes têm de contrapor
a prova apresentada em ambas as partes. Se a acusação apresentou a prova, a defesa tem o direito de quê? De contrapor aquela prova. O contraditório não é um direito de se defender, mas sim a oportunidade de se defender da prova alegada. O contraditório não é o direito de se defender, mas sim a oportunidade de se defender da prova alegada. A possibilidade de apresentar testemunhas, perícias e o assistente técnico precisa da participação das partes. Em casos de testemunhas, 155, com a possibilidade das partes se manifestarem sobre elas. Então, a possibilidade de apresentar testemunhas, perícias e assistente técnico precisa da participação das partes. Vamos ver o que diz o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, olha aqui, então ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos da investigação. Ele não pode se basear sua decisão somente ali na investigação. Ressalvado que as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Situações excepcionais. Temos o contraditório postergado, né? A ciência dos atos ocorre depois do cumprimento do ato. O que é o contraditório postergado? O juiz vê uma causa de urgência, ele dá aquela causa para depois a parte contraditar aquele ato. Mas primeiro ele dá. Ele oferece aquele ato para depois a parte contraditar. Quando o juiz atende o pedido da vítima, inaudita altera a parte, é uma flexibilização do contraditório. É o contraditório postergado, contraditório deferido. Direito de participação. É o direito que a outra parte tem de sempre apresentar uma contraprova. Então, o direito de participação, né? Tá aqui, é o direito que a outra parte tem de sempre apresentar uma contraprova. A acusação apresentou uma prova, vem lá o direito de participação da defesa para apresentar a contraprova. Se a acusação tem 20 minutos de oralidade, perícia técnica e defesa, a defesa também terá o mesmo direito. Se a acusação tem 20 minutos de oralidade, perícia técnica, a defesa também terá o mesmo direito. 20 minutos de oralidade e perícia técnica. Direito de participação, paridade de armas, né? Que cada uma vai ter o quê? Se aquele apresentou aquelas armas, a outra parte também pode apresentar o mesmo número de armas, que é a mesma defesa, contraditória e ampla defesa. Exceção ao contraditório. Temos aí o contraditório postergado, ou diferido, né? Que é uma exceção ao contraditório. É o contraditório que a ciência da medida se dá depois do cumprimento do ato. Então aqui é o contraditório que a ciência da medida se dá depois do cumprimento do ato. Então, você cumpre o ato, o juiz cumpriu o ato e depois dá a ciência para ele, dá para ele a outra parte o quê? Contraditar. Então, medida inaudita altera a parte, sem ouvir a outra parte. Então, o contraditório postergado ou diferido é uma medida inaudita altera a parte, sem ouvir a outra parte. Só em casos de medida de urgência. Temos aqui alguns requisitos para o contraditório postergado ou diferido em caso de medida de urgência. Precisa ter urgência e perigo na ineficácia. Precisa ter urgência, o ato precisa ser urgente e perigo na ineficácia. Na interceptação telefônica, não pode o juiz dar ciência aos acusados que irá interceptar o telefone. Senão a medida perde a eficácia. Logo o perigo de ineficácia. Assim como busca e apreensão, prisão preventiva, ele vai lá e faz um mandado de busca e apreensão para poder prender o computador e celulares. Se o cara tiver ciência disso, ele vai sumir com tudo. Por isso, temos a urgência aí, né? Precisa de urgência e perigo na ineficácia. Logo, ele vai contraditar posteriormente. É o contraditório postergado ou diferido. Em razão de sua urgência ou perigo de ineficácia, podem ser tomada inaudita altera parte, sem ouvir outra parte, ou seja, sem ouvir outra parte contrária. A intimação dos atos processuais
tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado. Então, a intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe eventualmente a ele reagir. Beleza. Deu um ato para uma pessoa, ele naturalmente vai reagir. Em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva o plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais, conferindo tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa, paridade de armas. Se deu aqueles atos para um, vai dar para outro também. O direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente. O direito de presença do réu é um desdobramento do princípio da ampla defesa. Então, aqui, o direito de presença do réu é um desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Então, o direito de presença do réu é um desdobramento do princípio da ampla defesa. Se não der esse direito a ele dele ter a presença em cada ato processual, vai estar violando a ampla defesa, que é a sua autodefesa, né? E a possibilidade que dele tem de estar presente ou não de participar da instrução processual. O devido processo legal, due process of law, na lei de Tocqueville, diz que lá que inicia ação penal com interrogatório. Então, aqui, ó, lembrando, né, anteriormente que eu falei, é a lei de Tocqueville mesmo, a lei de drogas, que inicia ação penal com interrogatório, cai por terra, porque o interrogatório é o último. O STF entende que não, pois viola o devido processo legal e a ampla defesa. O interrogatório é o último ato processual, pois ele pode se defender dos demais atos processuais. Mesmo que a lei de drogas fala que é a primeira ação, logo o STF já bateu o martelo que viola o devido processo legal e a ampla defesa. Direito material e direito processual. Vamos ver em outra aula. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não sai daí não. Até a próxima aula.